E aí galera, bem-vindo a mais esse vídeo, onde hoje nós vamos analisar algumas informações envolvendo o mercado de criptomoedas. Vamos falar sobre como as autoridades regulatórias internacionais estão analisando a possibilidade de proibir as moedas estáveis, né, as criptomoedas estáveis, como TrueUSD, o USDT, enfim. Vamos analisar isso, essa informação, o impacto que isso gera no mercado e como isso aí, com o que está acontecendo na atualidade, como isso tudo pode gerar um impacto ainda maior em toda a economia, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, quero ter essas informações, vem com a gente. Bem-vindo de volta, pessoal, eu sou o Wilker e esse é o canal É Top Saber. Lembrando que já vai deixando o seu comentário aí, o seu like, compartilhando com seus amigos aí. Não é nenhuma dica de investimento, só estou compartilhando com você algumas informações, algumas opiniões, né? Então é sempre bom saber também a sua opinião, então compartilhe com a gente aí na seção de comentários. Muito obrigado mesmo. Mas vamos falar sobre a Financial Stability Board, que sugere a regulamentação ou a proibição das moedas estáveis, né? Então nós temos essa informação aqui no portal etopsaber.com, junto com várias outras notícias aqui, você pode estar analisando. Mas vamos acessar esse artigo aqui e vamos ver de que se trata, né? O que é essa Financial Stability Board, e enfim. Bom, só a USDT, se a gente vir aqui no CoinMarketCap e analisar aqui o maior volume de negociação nas últimas 24 horas, a gente percebe que a Tether está liderando aqui com um volume de 40 bilhões de dólares movimentado nas últimas 24 horas. Então a gente já vê que de cara a moeda estável, né, a Tether no caso, já gera a metade do volume, digamos assim, no mercado. Aqui nesse mesmo período o Bitcoin movimentou apenas 32 bilhões de dólares, né, que é uma quantidade legal, mas é menor do que só a Tether está fazendo aqui, sem falar as outras moedas estáveis. A gente tem Paxos, Standard, USDC, né, tem outras aí também. Enfim, tem várias moedas estáveis acumulando aí. Mas enfim, agora que a gente já sabe sobre isso, quais são os efeitos, né? Quais são as possibilidades. Aqui a gente tem esse artigo, você pode estar lendo ele aqui, é muito importante que você entenda isso aí, mesmo se você não holda, né, moeda estável pela sua estabilidade, não faz muito sentido, só mesmo utilizar ela como rede, né, para sair de uma operação volátil. Mas mesmo que você não tenha moeda estável, é muito importante que você entenda o que está acontecendo, porque pode afetar todo o mercado, toda a indústria de criptomoedas e até mesmo a indústria global, né, a tradicional. Então o G20, o Financial Stability Board, só para ressaltar, esse FSB é um grupo de banqueiros que dá ali as suas orientações para o grupo G20, né? E o G20 são as maiores 20 nações ali. Então os presidentes das maiores 20 nações reúnem e conversam aí com autoridades, né? Com autoridades como esses grupos como Financial Stability Board, como FATC e outros grupos aí que a gente nem sabe que existe, mas tem enorme relevância na nossa economia e como a gente vive, né? Então o que está acontecendo aqui é que esse grupo, eles fizeram uma pesquisa, né, e chegaram à conclusão que as criptomoedas estáveis representam uma potencial ameaça, uma ameaça potencial para a estabilidade financeira, né? Então ele chegou e falou, olha, G20, vocês têm que analisar isso aí, né? Isso aí pode quebrar a nossa estrutura, né? Pode quebrar a nossa forma com que a nossa economia gera, quebrar os bancos e dar o poder para as pessoas. E como vocês estão sugerindo a regulamentação, né, dessas criptomoedas. E se eles não conseguirem regulamentar, então que proíba de vez, né? Então, basicamente isso aí. E se eles conseguirem, né, eles não conseguem talvez parar uma criptomoeda devido à forma que é estruturada, no caso o Bitcoin, por exemplo, mas eles conseguem trazer regulamentações que basicamente fazem as criptomoedas inúteis, né? A ideia é que eles continuem no controle, né, fazendo o seu dinheiro e tendo a gente para injetar dinheiro no bolso deles, né? Porque é basicamente isso que os bancos intermediários fazem, né? Eles estão ali só colhendo o seu dinheiro, né, para fazer algo que eles nem precisam, a gente nem precisa deles mais, né? Na maioria dos casos. Não estou dizendo que os bancos vão desaparecer para sempre ou algo do tipo, mas que sim, a gente pode fazer
atualmente a gente consegue resolver a maioria das questões que são resolvidas através dos bancos utilizando a tecnologia blockchain, por exemplo, né? Então a gente precisa entender isso aí e aproveitar a economia, o estado atual, para abraçar isso aí e realmente lutar pelos nossos direitos, né? Porque quando a gente tem, né, uma economia global que está em crise devido aí ao coronavírus aí, né? Eu não vou citar o nome para não ter problema com a plataforma, mas enfim. Mas quando a gente tem esse problema que está afetando todas as economias, né, do mundo, enfraquecendo todas as moedas, alguma coisa tem, né? Eu não vou afirmar que foi um governo que criou esse vírus aí para espalhar no mundo, para trazer algo diferente, ou se foi uma mutação que aconteceu, um chinês comeu um rato aí passando mal e, enfim. Independente de como isso veio acontecer, o fato é que o mundo não vai ser mais o mesmo, pessoal. Entenda isso. Depois desse tumulto aí que está acontecendo, todo mundo morrendo aí, ou que não morreu foi infectado com essas coisas aí, o mundo vai ser diferente, até porque eles nos colocaram em casa, né, nos prenderam, nos deixaram de castigo, lavando a nossa mente, cansando o nosso psicológico, para posteriormente introduzir algo novo, né? Talvez não o Bitcoin, talvez uma moeda virtual, né, dos bancos, por exemplo. A gente já viu vários bancos aí querendo criar a sua própria ou implementando a sua própria, como é até o caso da China, né? Então tome bastante cuidado com isso. Essa é uma oportunidade para a gente expressar o nosso poder e falar, olha, eu quero usar uma moeda que não é do banco, por exemplo. Eu quero usar a TrueUSD, a Paxos, né? Não vou falar o SDT porque é um lixo, mas a Paxos, por exemplo. Enfim, e eles querem tirar esse poder da gente, eles querem tirar essa possibilidade da gente, né? Então, o que isso traz? A gente vê aqui, a criptomoeda como a Libra, por exemplo, é o que eles mais têm medo, porque a Tether hoje não tem o potencial de quebrar uma economia, porque não tem base, não tem banco de dados suficiente, né? Não tem pessoas suficientes utilizando essa tecnologia. Mas quando você pega a Libra, por exemplo, que eu não estou dizendo que ela é do bem ou do mal, enfim, só estou dando um exemplo aqui, mas a Libra que o Facebook tem aí a metade da população do mundo utilizando o Facebook. Você entrega uma tecnologia dessa para eles, praticamente a metade do mundo já não vai mais precisar dos bancos, né? Aquelas pessoas que não têm acesso aos bancos, desbancarizados, eles podem utilizar a sua conta no Facebook para movimentar o seu dinheiro. Então aí os bancos já perdem a cota deles. Então quando a gente começa a ter uma moeda estável que tem acesso à metade do mundo, né, isso é quando a economia, quando a estrutura global que a gente vive hoje começa a entrar em colapso. E aí justamente isso que esse grupo, né, está tentando evitar aqui na regulamentação ou proibição das moedas estáveis, né? E se essa regulamentação, se essa proibição passar, por exemplo, né, se as empresas vierem ter que aderir a isso aí, enfim, isso poderia causar uma queda no preço do Bitcoin, como foi no caso lá da proibição da China, lá em 2017, o Bitcoin teve uma queda terrível. Isso poderia acontecer justamente pela utilidade, a usabilidade que as moedas estáveis têm no mercado, como o hedge, como eu digo, e também causar um certo medo, um certo pânico. A gente poderia ver o Bitcoin desabar ali para os seus, sei lá, 3 mil, 4 mil dólares ou até inferior a isso aí. E se eles conseguem fazer isso com a moeda estável, o Bitcoin pode ser o próximo passo, né? Então, a gente tem mesmo que abraçar essa causa e aproveitar essa oportunidade para falar, não, nós como povo unido, né, nós jamais seremos vencidos, né? Então, é uma fala que a gente fala aqui no Brasil, mas eu acho que vale para o mundo todo, né, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Analisa essas informações. Basicamente aqui eles colocaram 10 possíveis ameaças, né, que essas moedas estáveis trazem para a economia global, e sendo uma delas, a FSB incluiu entre os riscos a substituição da moeda doméstica, ou seja, eu tenho aqui o dólar que eu posso utilizar, eu tenho aqui a Paxos que eu posso utilizar. O dólar eu vou pagar uma taxa muito cara para fazer esse envio lá para
Kundum para sei lá qual cidade, país que você quiser enviar, planeta, né? Mas aí eu posso utilizar a Paxos, que eu não vou pagar taxa basicamente nenhuma, portanto que o cara lá do outro lado tem internet, ele vai receber instantaneamente, basicamente de graça e sem intermediário, né? Sem o governo ficar ali vasculhando você. Então é claro que as pessoas começam a acordar para isso aí, para essa situação e ver, poxa, essa criptomoeda, essa moeda é estável, né? Ou, enfim, a pessoa não precisa nem saber de entender que é uma criptomoeda, porque a gente não entende como o celular funciona, mas a gente usa todos os dias. Mas já vê esse benefício e a partir daí escolher ele no lugar de uma moeda fiduciária, né? E esse é um dos medos que eles têm aqui. Enfim, o vídeo ficou um pouco mais longo, mas só mesmo para trazer essa informação para você tomar cuidado. No ano passado, teve um órgão que auxiliou, que alertou a G20, que impôs com que todas as casas de câmbio emitissem o seu KYC para todos os saques. E essa sugestão passou, né? A gente começa a ver as casas de câmbio tomando essa medida. Então vamos ver como vai ser essa questão das moedas estáveis, se elas vão passar, se vão ter essa regulamentação, se vai ter essa proibição, ou se vai ser simplesmente ignorado, né? Se o povo vai, enfim, prevalecer, levantar e falar, olha, nós temos o nosso direito de viver de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas crenças e de acordo com o que a gente acredita ser o melhor para a gente e não só para um grupo seleto de pessoas que está lá no topo da pirâmide, que a estrutura global que a gente vive hoje, a economia global é uma pirâmide, a população embaixo trabalhando e gerando dinheiro para aqueles poucos que estão lá em cima comendo as nossas almas, né, basicamente. Então, basicamente é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vídeo um pouco diferente, mas essa notícia saiu hoje cedo e eu achei muito importante a gente trazer isso para você e alertar sobre isso aí. E não estou falando que as moedas estáveis é do bem ou do mal, ou qualquer coisa do tipo. É mais mesmo para você colocar na balança, ver o que você acha em relação a isso aí. Vai lá no Google, pesquisa um pouco, enfim, faz toda a sua análise e compartilhe com a gente na seção de comentários o que você acha em relação a tudo isso aí. Muito obrigado pelo seu suporte, muito obrigado você que compartilhou esse vídeo, que deixou aquele like, se inscreveu, né? Tá chegando agora, se inscreveu. Você que já é um brother, uma sister que vem seguindo a gente nos últimos 2 anos aí. Muito, muito obrigado mesmo. Tem sido uma jornada aí, tipo um roller coaster, né? Uma montanha russa, cheia de altas e baixos, mas cheia de glória, graças a Deus e ao suporte de todos vocês. Muito obrigado mesmo. Então não deixe de apertar play no próximo vídeo. Nos vemos lá, um forte abraço. Tchau, tchau.